Olá, minhas queridas amigas. Olá, meus queridos amigos. Tudo bem, pessoal? Como é que estão? É um prazer enorme, uma honra estar aqui com vocês hoje para que a gente possa conversar sobre um tema importantíssimo. Nós vamos falar de juizados especiais estaduais cíveis e da fazenda pública. Temas que são recorrentemente cobrados, principalmente em provas objetivas, não é? E eu espero que nossas dicas sejam úteis. Pessoal, até aproveitando para eu não esquecer, porque se eu deixar para falar no final, eu acabo me esquecendo, né? Eu vou colocar à disposição de vocês um arquivo com questões de provas objetivas e questões que eu simulei sobre juizados especiais estaduais cíveis e da Fazenda Pública, tá certo? Se vocês tiverem interesse, eu peço humildemente que me mandem uma mensagem por e-mail mesmo. Eu só tenho um e-mail, que é o cunhaprocivil@gmail.com, cunhaprocivil@gmail.com, ou mesmo através do direct no Instagram, que é o meu perfil, o Cunha Pro Civil. É o mesmo título do meu e-mail, Cunha Pro Civil, tá bom? Eu teria o maior prazer em encaminhar esse arquivo para vocês. Repito que eu espero seja útil. Maravilha? Vamos lá? Colocar a mão na massa, né? Pessoal, primeiro nós começamos com uma abordagem histórica do sistema. É tão importante isso, amigos. Sabe, desde quando eu comecei a estudar, desde quando eu ingressei nos bancos acadêmicos, eu percebo o quão importante é você conhecer a origem de alguns institutos, não é? Então, por exemplo, eu certa feita estudando ação monitória, eu falei, poxa, deixa eu dar uma olhadinha, como é que a ação monitória veio parar no nosso CPC de 73, né? Por, por qual razão que ela veio parar ali? Quando eu estava estudando uma outra ação com procedimento especial de jurisdição contenciosa, os embargos de terceiro, eu também fui procurar a origem do Instituto. E por isso que essa abordagem histórica é importante para a gente compreender esse microsistema que nós temos hoje. Esse microsistema que nós temos hoje compreende três legislações, vocês sabem bem, né? Nós temos a 9.099 de 95 para os juizados estaduais. Nós temos a 10.259 de 2001 para os juizados federais. E nós temos a 12.153 de 2009 para os juizados da Fazenda Pública. Mas como é que nós chegamos lá? Quais foram os passos dados? Pessoal, para que a gente possa compreender o alcance e a dimensão, né, dos juizados especiais, a gente tem que analisar esses primeiros passos, né, começando por uma análise, digamos assim, de uma experiência pioneira que acontece no estado do Rio Grande do Sul. Isso no ano, perdão, de 1982, com a criação daquilo que nós chamávamos de Conselhos de Conciliação e Arbitragem, ou Conselhos de Conciliação e Arbitramento. Isso em 1982. A experiência deu tão certo, eu já falo sobre ela, meus amigos, para vocês, que em 1984 nós temos a edição da Lei dos Juizados de Pequenas Causas, a Lei 7.244 de 1984. Quer dizer, 2 anos depois a gente tem a Lei dos Juizados de Pequenas Causas. Mas a terminologia era péssima, né? Péssima. Porque não existem pequenas ou grandes causas, amigos, né? Todas merecem o nosso respeito, independentemente do seu valor. Eu sou titular de uma vara de juizados especiais há 15 anos, quase 16 anos, amigos. E eu posso garantir para vocês que todas merecem o nosso respeito. Todas. A gente não pode denominar, né, qualificar uma causa de pequena. Ah, por quê? Porque o montante, por exemplo, ali cobrado é um valor pequeno. Pequeno para quem? Pequeno para quem? Não é? Então é importante que a gente se situe no lugar das pessoas, se coloque no lugar das pessoas também, para a gente compreender. Enfim, a terminologia era péssima, tanto o é que com o advento da Constituição Federal, em 1988, como todos sabem, nós tivemos a determinação da criação dos juizados especiais no artigo 98, inciso 1º. 7 anos depois, se a minha matemática não estiver incorreta, vem a Lei dos Juizados Especiais Estaduais Cíveis e Criminais, 1995, né, que revoga no seu artigo 97, no artigo 97 da 9.099, revoga a Lei 7.244 de 84, que era a lei denominada Juizado de Pequenas Causas, né? Então, quando que tudo começou?
começou em 1982. Eu quero fazer só uma incursão rápida aqui, pessoal, para dizer o seguinte: o que é você, olha, arregaçar as mangas e literalmente, né, colocar todos os seus esforços para que uma coisa aconteça? Como vocês que estão aí se preparando para os concursos públicos, né, que estão aí se dedicando, que estão dando o máximo de si, todo o suor, toda a transpiração, não é? O que acaba acontecendo em 1982? Um juiz de nome Antônio Tanger Jardim, um juiz do estado do Rio Grande do Sul, inaugura aquilo que nós chamamos do primeiro passo para chegarmos, porque é uma experiência pioneira, claro, né, para chegarmos até os juizados especiais, a terminologia, o microsistema que nós temos hoje, com essa criação dos conselhos de conciliação e arbitragem, e arbitramento. Maurício, você está querendo dizer que foi o próprio juiz que foi atrás? Exatamente, pessoal. Ele era juiz numa cidade que se chama Rio Grande, se eu não me engano, é uma cidade até portuária do estado do Rio Grande do Sul. E em meados de 1982, sob a responsabilidade dele, na época ele era titular de uma das varas cíveis daquela localidade, né? Ele teve apoio da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, da Ajures, e acaba criando esses conselhos. A experiência foi tão bem sucedida, que esses conselhos acabaram sendo espalhados para diversas comarcas, né, do estado do Rio Grande do Sul. Depois eu me recordo que também no estado do Paraná e no estado da Bahia, esses conselhos também foram criados, né? Basicamente, como é que era a composição deles, Maurício? Como é que esse juiz fez? O que ele fez? Quando é que esses conselhos se reuniam? Pois é, pessoal. Esses conselhos, eles eram compostos por membros da sociedade civil, por pessoas idôneas da própria comunidade, de preferência, mas não sempre. Esse conselho ele era formado por advogados, por juízes, por promotores de justiça aposentados, por professores, por juízes de paz. Nós tínhamos uma composição bem heterogênea. E por que nós precisávamos, né, dessa parceria da comunidade, da sociedade civil? Porque era a única forma, tendo em vista que aquela litigiosidade contida, ela já poderia ser resolvida ali, era a única forma de se assim conseguir, porque se a gente dependesse do judiciário, por todas as falhas estruturais que o judiciário tem até hoje, ficaria um pouco mais difícil. Então a gente acaba dependendo mesmo de esforço humano, não da instituição, da pessoa jurídica. Essa, infelizmente, acaba enfrentando uma série de problemas de ordem burocrática. Então é melhor eu colocar a mão na massa como pessoa física, né, como pessoa natural, e ver o que eu consigo. E foi isso que esse juiz do Rio Grande do Sul acabou fazendo. Para vocês terem uma ideia, a reunião dessas pessoas que formavam os conselhos de conciliação e arbitragem, essas reuniões, elas se davam durante a noite, no curso da semana. Imagine, você trabalhava a semana inteira, né, o dia inteiro, de manhã, de tarde, esse juiz titular de uma vara civil, e à noite ainda nós tínhamos essas reuniões desses conselhos. Por quê? Porque através dessas reuniões buscava-se uma solução, através da conciliação, normalmente para desentendimentos entre vizinhos. Por isso que se chamou, né, pequenas causas. Nós estamos falando do ano de 1982. Eram aquelas pequenas causas que acabavam não chegando ao judiciário, então se tentava solucionar ali, obviamente, né, fazer uma conciliação. Se desse certo, maravilha, elas não chegariam ao judiciário, mas o grande problema, talvez tenha sido isso, sem sombra, talvez não, foi, sem sombra de dúvidas, né? O maior problema enfrentado foi a falta de recursos, né, para resolver aquelas demandas que não eram né, que não atingiam a conciliação, as demandas não conciliadas. Por quê? Porque dependeu do esforço humano. Então, você estruturar toda, né, com equipamentos, com a questão humana, né, você estruturar esses conselhos, não era uma tarefa fácil. Quando você conciliava, ok, maravilha. Impedia que algo chegasse no judiciário. De certa forma, desafogava o judiciário. Porém, e quando você não conciliava? Como é que se fazia, não é? Então, esse foi o grande problema, essa falta de recursos para resolver as demandas não conciliadas. Mas os resultados foram tão bons, amigos, foram tão positivos,
que 2 anos depois surge a 7.244, a lei dos juizados de pequenas causas, né? E depois nós acabamos tendo, com o advento da Constituição Federal, 4 anos depois, repito, eu estou repetindo, né, o dispositivo, através do 98, inciso 1º, autorizada a criação dos juizados especiais, artigo 98, inciso 1º da Constituição. 7 anos depois, somente, 7 anos depois, em 95, vem a Lei 9.099. Depois nós tivemos, né, de 95 até 2001, é isso, né? 95 para 2000 são 6 anos, eu estou fazendo as contas aqui, por isso que eu não fiz exatas. Fui para a área de humanas, né, pessoal? A gente sempre usa esse argumento, né? 6 anos depois, nós tivemos a Lei dos Juizados Especiais Federais e 8 anos depois, nós tivemos a Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Por quê? Porque, sem sombra de dúvidas, a experiência foi muito bem sucedida. Agora, pessoal, fechamos então essa abordagem histórica do microsistema. Também é importante que a gente saiba que nós estamos diante, quando a gente fala de 9.099, 10.259, 12.153, nós estamos diante de uma norma de natureza processual, principalmente a 9.099, né, que serve como referência para essas duas leis. É uma norma de natureza processual, não é uma mera norma de natureza procedimental, é de natureza processual. E, obviamente, que ela não consegue conjugar em todos os seus artigos, disciplinar em todos os seus artigos, tudo aquilo que é necessário para o trâmite das demandas em sede de juizados especiais. Não, claro que não. Vocês podem perceber, queridos amigos, que nós temos ali um procedimento que é chamado de procedimento sumaríssimo, portanto, ele precisa ser rápido, célere, né? Mas nós não temos tudo positivado ali, e nem é para isso. Essas leis extravagantes que são criadas, né, como essas 3 que compõem o microsistema, elas são norma de natureza processual, mas elas precisam do respaldo do nosso ordenamento, no nosso caso específico, do ordenamento processual civil, do CPC. Perdão, amigos, me perdoem. Precisam desta aplicação subsidiária. Se nós olharmos a 9.099, os artigos 52 e 53 são muito claros em dizerem assim, olha, o 52 falando do cumprimento de sentença, envolvendo o pagamento de quantia certa. O 53 fala da execução de título extrajudicial. Olha, aplica-se no que couber o que está disposto no nosso CPC. Tanto no cumprimento de sentença, quanto na execução de título extrajudicial. Se a gente olhar para a Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a gente também tem lá, no artigo 27. Podem olhar, amigos, no artigo 27 da Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Aplicação subsidiária do CPC, né, faz referência ao CPC de 73, porque ela foi editada durante a vigência do CPC revogado, e também a aplicação subsidiária da 9.099 e também da 10.259, da Lei dos Juizados Especiais Federais. Ou seja, amigos, nós precisamos, evidentemente, de um complemento. Não é uma situação tão simples assim, organizar uma legislação e positivar ali tudo que nós queremos. Não dá para fazer isso, obviamente, que nós temos também que respeitar a ideia da aplicação subsidiária, tá bom? Tecidas todas essas considerações, nós levamos 13 minutos e alguma coisa, pessoal, quase 14 minutos. O que eu proponho para vocês a partir de agora? Com muita humildade, eu separei os dispositivos de lei que são mais importantes, a gente vai trabalhar até o último dispositivo de lei. Pode ser que nosso bate-papo aqui dure 2 blocos, 3 blocos, enfim, não importa. Eu quero trabalhar os dispositivos de lei que são mais cobrados, tá bom? Em provas objetivas da 9.099, que tem que ser o nosso foco, e quando eu perceber a necessidade de fazer uma referência aos juizados da Fazenda Pública, nós vamos fazer. Combinado? Então vamos lá, pessoal, todos prontos, né? Vamos começar pelo artigo 2º. A gente vai trabalhar alguns slides, tá, pessoal? Eu vou pedir autorização humildemente aqui para vocês, para colocar alguns slides, e através desses slides nós vamos, então, conversando a respeito. Primeiro, o artigo 2º da Lei 9.099. Vamos lá? Aí, olha, ficou bonitinho até. Critérios norteadores, pessoal, do microsistema. O processo orientar-se-á pelos critérios, alguns chamam de princípios, tá, pessoal? Da oralidade, né? A oralidade recebeu um relevo extraordinário na 9.099 de 95, pessoal. Por exemplo, você pode fazer o seu pedido
através da atermação. Eu vou fazer um recorte aqui, pessoal. Eu preciso voltar aqui para mim, porque eu gosto de falar olhando para vocês. Fica melhor, né? Mas vamos parar na oralidade. Esse é o primeiro critério. São 5, tá, amigos? Oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Eu, na verdade, digo que são 3. Oralidade é 1, simplicidade e informalidade outro, economia processual e celeridade outro. Mas, enfim, vamos trabalhar de maneira individual e na hora que tiver que conjugar, eu conjugo, porque realmente dá para conjugar simplicidade com informalidade, acho que nenhuma dúvida, e economia processual com celeridade. Mas primeiro a oralidade. Por conta de ser um procedimento sumaríssimo, então é um procedimento que precisa ser resolvido o quanto antes, pessoal, sem sombra de dúvidas, a oralidade ganhou muita força na Lei 9.099. Nós temos alguns exemplos espalhados ao longo do da Lei 9.099 de 95. Por exemplo, pessoal, o pedido que você quer levar ao conhecimento de um juiz titular de uma vara de juizados, você pode levá-lo de forma oral através do setor que nós chamamos normalmente de setor de atermação. Você vai lá, você verbaliza dizendo, olha, fulano me deve tanto, eu quero cobrar dele, né? Eu não tenho nenhum documento, foi acertado verbalmente, eu tenho só a prova de transferência bancária que eu fiz para ele não me pagou até hoje, mas eu tenho testemunhas que podem comprovar que ele me deve, por exemplo, 10 mil reais para ficar dentro do teto dos 40 salários mínimos dos juizados estaduais, Fazenda Pública, 60, né? Não se esqueça, tá? Então esse é o primeiro exemplo de oralidade, eu poder verbalizar o meu pedido através do setor de atermação. Isso está no artigo 14 da Lei 9.099 de 95. Outro ponto, amigos, o mandato, a procuração ao advogado pode ser verbal também, exceto, muito cuidado, porque isso pode ser perguntado em prova objetiva, exceto quanto aos poderes especiais. Poderes especiais, aí o mandato não pode ser verbal, tem que ser escrito, né? Poderes especiais para desistir de um recurso, para renunciar a um recurso. Então, quanto aos poderes especiais, há necessidade de uma procuração escrita. Eu poderia falar vários outros exemplos, mas vou parar em só mais um agora, pessoal. Contestação. Vou falar 2, vou falar também dos embargos de declaração. A contestação pode ser escrita ou pode ser oral, né? Se a gente der uma olhadinha lá no artigo 30 do nosso CPC. E os embargos de declaração também podem ser apresentados sob a forma oral. Ou seja, amigos, ganhou, sem sombra de dúvidas, a oralidade um relevo extraordinário na Lei 9.099 de 95. Vamos voltar lá para o nosso slide. Vamos ver os demais, né? Simplicidade e informalidade, que eu digo, nós podemos conjugar esses dois critérios, né, juntos. O pedido tem que ser formulado sempre de maneira simples, né? Linguagem acessível. Também está lá no artigo 14. Não precisa ser aquele pedido rebuscado. Eu tenho que preencher todos os requisitos do artigo 319, do artigo 320 do CPC. Não, não. Né? Por exemplo, pessoal, um outro ponto importante. Deixa eu voltar rapidamente aqui. Peço desculpas, né, de ficar nesse vai e vem, mas eu vejo como importante a gente poder conversar assim, olho no olho, né? Simplicidade e informalidade, pessoal, tem um outro exemplo, que é a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, né? Vamos aproveitar o ato, se ele atingiu a sua finalidade, ainda que não tenha sido praticado da forma como era para ter sido praticada, atingiu a finalidade, vamos embora, né? Vida que segue. O comparecimento espontâneo do réu supre nulidade ou falta de citação. Qualquer nulidade só vai ser reconhecida se tiver sido constatado o prejuízo, como acontece com o 178, perdão, tem a ver, é claro, né? Mas com o 279 no CPC, parágrafos 1º e 2º, que se refere ao 178, por quê? Ali está escrito, olha, o Ministério Público, vocês sabem bem, quando ele não for intimado para intervir como fiscal do ordenamento jurídico nas hipóteses do 178, interesse de incapaz, interesse público ou social, chamado interesse primário, e litígios coletivos envolvendo a posse de terra rural ou urbana, quando ele não for intimado, não é porque ele não foi intimado, ele deveria ter sido, não é porque ele não foi intimado que o feito será nulo, só será reconhecida a nulidade se tiver acontecido ou ocorrido algum prejuízo. 279, parágrafo 1º e 2º do nosso CPC. Nós temos essa regrinha também, meus amigos. Não se pronunciará nenhuma nulidade sem que tenha sido constatado prejuízo na 9.099. Está no artigo 13, parágrafo 1º da Lei 9.099. Então, tanto em relação
à simplicidade, quanto à informalidade, nós temos alguns dispositivos, né, na Lei 9.099, que robustecem essa ideia, né? As intimações podem ser feitas por qualquer meio idôneo, né? Nós, por exemplo, na nossa vara, nós fazemos as intimações via telefone, certifica nos autos, né? Ainda não fazemos via WhatsApp, eu tenho uma certa restrição em relação à questão de segurança, mas isso é uma coisa que eu tenho certeza que com o tempo isso acontecerá. Ou seja, nós temos uma série de dispositivos que trabalham com a ideia de simplicidade e de informalidade, pessoal, ao longo da Lei 9.099. E precisa ser assim, porque nós estamos diante dos chamados, né, juizados especiais, não mais juizados de pequenas causas, tá bom? Vamos voltar lá, pessoal? Vamos lá? Então, só para que a gente possa complementar. Pessoal, só para lembrar também, né? Vamos lá, vou voltar rapidinho aqui. Desculpem, perdão, mil perdões. Sentença. A sentença pode ser concisa. A sentença não precisa de relatório. Está lá no artigo 38, tá bom? É um exemplo que eu lembrei na hora que eu fiz aqui a conversão para o slide. Me perdoem, mas vamos voltar lá então, pessoal. Então, além disso, a economia processual e celeridade, só para a gente fechar a leitura, né? Buscando sempre que possível a conciliação ou a transação. Economia processual e celeridade, amigos, não tenho nenhuma dúvida, né? Por exemplo, você admite acumulação de pedidos conexos, né? Se tiver pedido contraposto do réu, pode dispensar a contestação formal, não tem problema nenhum. Ambos vão ser apreciados na mesma sentença, né? A dispensa do relatório entra também na ideia de celeridade, de economia processual. Quando nós não encontrarmos bens pertencentes, né, ao devedor, ao patrimônio do devedor, bens que façam parte do patrimônio do devedor, a execução de título extrajudicial, isso a gente tem lá no 53, parágrafo 4º, ela é extinta, né, sem julgamento de mérito. Tudo isso tem a ver com economia processual, tudo isso tem a ver com celeridade. Se nós pensarmos que o acesso aos juizados especiais, em primeiro grau, independe do recolhimento de custas, não há condenação ao pagamento de custas e honorários na sentença, exceto se for constatada a má-fé, vocês sabem disso, né? Ou seja, amigos, né, e tanto também falando para execução, né, não só para o processo de conhecimento, quanto para execução. A gente vai falar do 54 e do 55 no finalzinho desse nosso bate-papo. Mas é só para mostrar para vocês que todos esses critérios norteadores, eles estão espalhados ao longo da Lei 9.099 e, obviamente, se aplicando para as outras duas leis do microsistema, certo? Vamos embora, pessoal. Mais um dispositivo de lei, fechamos aqui o segundo. Deixa eu colocar para vocês o terceiro. O terceiro é muito importante porque ele trata da competência. Deixa eu colocar rapidamente aqui para vocês. Maravilha. E a gente vai falar nesse artigo 3º da competência e, claro, também da competência dos juizados especiais da Fazenda Pública no artigo 2º. Primeiro ponto, pessoal. O juizado especial civil tem competência para conciliar, processar e julgar causas cíveis de menor complexidade. Já vou adiantar aqui, fazer um spoilerzinho bem rápido, para dizer que menor complexidade, amigos, significa que nós podemos, assim mesmo, ter prova técnica nos juizados especiais. Tem muita gente que diz que não cabe perícia nos juizados. Essa informação é completamente equivocada. Cabe sim a prova técnica simplificada, que é bem semelhante, justíssima àquela que a gente tem no 464, parágrafos 2º, 3º e 4º do CPC, né? Por quê? Porque são questões de menor complexidade. Então, a perícia que cabe, a prova técnica que cabe, é a prova técnica informal, não a formal, aquela robusta, porque a gente lida com questões de menor complexidade, tá bom, pessoal? A gente já vai falar sobre isso, mas eu já quero adiantar. Quanto mais a gente adiantar informações, melhor, porque depois que a gente for ver o dispositivo correspondente, aí a gente lembra e fala assim, poxa, já consigo fixar melhor esse conteúdo, né? Eu dou spoilerzinho e lá na frente a gente ratifica, tá certo? Voltando então lá, pessoal, para o artigo 3º, quais são essas causas? Tem critério quantitativo, tem critério qualitativo aí também, olha lá. Primeiro, as causas cujo valor não exceda 40 vezes o salário mínimo, isso a gente já falou. Inciso segundo, aquelas causas que no CPC de 73, pessoal, 275, inciso 2 é do CPC de 73, tá? Eram causas relacionadas ao antigo procedimento sumário.
né? Por exemplo, acidente de trânsito era abrangido ali. Essas causas, pessoal, elas continuam sob a competência dos juizados especiais. Mas, Maurício, o CPC de 73 acabou o procedimento sumário. Não existe mais sumário. O procedimento no CPC de 2015 é o comum. E tem as ações com procedimentos especiais de jurisdição contenciosa. Perfeito. Só tem um detalhe. O CPC de 2015 veio lá no finalzinho, no artigo 1063, né? O CPC tem 1072 artigos, portanto, no 1063, basicamente ele diz assim, olha, até que nós tenhamos a edição de uma lei específica, e essa lei não surgiu até hoje, até o momento que nós estamos gravando esse encontro, até a edição de lei específica, os juizados especiais cíveis previstos na Lei 9.099 continuam competentes para processamento e julgamento das causas do 275, inciso 2, do CPC de 73. É aquele fenômeno a doutrina chama de ultratividade da lei revogada. Ultratividade. A lei foi revogada, o procedimento sumário não existe mais, mas os juizados especiais continuam com competência para apreciar essas causas. E, amigos, em relação a esse inciso 2, eu me filio particularmente àquele posicionamento doutrinário no sentido de que não há limitação em relação ao valor. Então, eu posso demandar nos juizados relativamente a essas questões do procedimento sumário, do CPC de 73, sem a necessidade de observância do teto de 40 salários mínimos. Isso é perguntinha para a segunda fase, para exame oral, tá bom? Mas fica aqui a minha opinião, né, a minha sugestão. Depois, se vocês quiserem aprofundar um pouquinho mais na doutrina, vocês vão perceber. Este é o posicionamento, eu diria, hoje prevalente, tá certo? Vamos voltar lá, pessoal? Então vamos lá, só para a gente fechar. Ação de despejo para uso próprio. Só lembrando, né, pessoal, despejo para uso próprio não é só para si, né? Você ser o dono do imóvel, o locador do imóvel. Pode ser para um ascendente, pode ser para um descendente, tá bom, amigos? Não tem problema nenhum. É que o uso próprio a gente imagina, é para o dono do imóvel. E o inciso 4, as ações possessórias, né, sobre bens imóveis de valor que não ultrapassem 40 salários mínimos. Aqui no inciso 4, o legislador fez questão, né, de dizer, olha, sobre os bens imóveis, nós vamos nos atrelar à quantidade, né, ao teto de 40 salários mínimos. No inciso 2 não tem essa referência. Por isso que eu me filio à parcela da doutrina que eu mencionei a vocês. Para a gente fechar, pessoal, olhem os parágrafos do terceiro. O juizado promove a execução dos seus próprios julgados, claro, cumprimento de sentença, não tem problema nenhum. Execução dos títulos extrajudiciais até 40 salários mínimos, também sem problema algum. Observado o disposto no parágrafo 1º do artigo 8º, que fala dos legitimados para demandar nos juizados, a gente vai falar dele. Atentem para esse parágrafo 2º. Amigos, por favor, atentem. Estou voltando aqui para mim. Atentem. Já caiu em provas objetivas e normalmente é o que o examinador quer saber. E a gente vai perceber também, pessoal, que na lei dos juizados especiais da Fazenda Pública tem um dispositivo dizendo o que é que não cabe lá. São as matérias que foram excluídas da competência dos juizados. Normalmente o examinador gosta de saber isso. E vocês vão perceber pelo conteúdo, né, das matérias, que são matérias que exigem um pouco mais de complexidade. E nos juizados nós não podemos ter isso. Aliás, pessoal, só aproveitando, eu não estou escrevendo, tá, nos slides. Eu faço isso, estou fazendo isso já de um tempo para cá, para evitar uma poluição visual, né, para que a gente tenha uma melhor captação de conteúdo. Às vezes você escreve, atrapalha, a minha grafia já não é lá essas coisas, então eu peço humildemente desculpas a vocês, mas é para ficar algo mais clean, né, mais transparente para vocês. Vamos voltar lá para a gente fechar? Ficam excluídas da competência do juizado especial estadual civil, então, as causas de natureza alimentar, falimentar, fiscal, que tenham interesse da fazenda pública, relativas a acidentes de trabalho, resíduos, estado, capacidade das pessoas, ainda que de cunho patrimonial. E o parágrafo 3º, também com uma informação importantíssima, dizendo, olha, a opção pelo procedimento previsto nesta lei importará, em renúncia ao crédito excedente ao limite de 40 salários mínimos estabelecido neste artigo, excetuada a hipótese de conciliação. Amigos, voltando aqui rapidamente.
significa o quê? Se eu sei que o teto é 40 e a minha causa, ela, obviamente, só pode ir até 40, né? Aquilo que eu quero buscar no judiciário, através dos juizados especiais, é até 40 salários mínimos, mas se o meu pedido ultrapassa, eu tenho que ter a consciência de que eu estou abrindo mão do excedente. Agora, vamos supor, o meu crédito seja de 80 salários mínimos. O teto é 40, então já é o dobro. Mas mesmo assim eu resolvo demandar nos juizados. Por quê? Porque eu acredito, eu tenho esperança de que na audiência de conciliação, o primeiro ato procedimental, vocês sabem que é realizado na 9.099, no microsistema, na audiência de conciliação a gente vai fazer um acordo. Não por 40, nós vamos conseguir 60 e eu estou feliz. Porque eu sei que o crédito é 80, eu sei que o limite dos juizados é 40, mas se a gente fizer por 60, eu me dou por satisfeito, não é? Quantas vezes eu já não vi isso, perdão, amigos, na prática? Quantas e quantas vezes? Isso é perfeitamente possível e o legislador autoriza. Aproveitando, pessoal, para falar sobre competência, nosso tempo já estourou rapidamente desse primeiro bloco, mas permitam só dizer para vocês o seguinte: quando nós tivermos conflito de competência entre juiz de direito comum, né, juiz de direito titular de uma vara da justiça comum e titular de vara de juizados especiais, né, um dizendo assim, olha, não sou eu, quem tem que julgar é o juiz da justiça comum, esse vem falando, não, é o juiz do juizado especial. O posicionamento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que compete, se for na Justiça Estadual, ao Tribunal de Justiça, se for na Justiça Federal, ao TRF, dirimir o respectivo conflito entre ambos os juízes, né? Por quê? Porque eles estão vinculados ao respectivo tribunal. Então, é um juiz da quinta vara civil de uma comarca, em conflito de competência com o juiz da terceira vara de juizados especiais daquela comarca. Quem é que vai dirimir o conflito de competência? TJ. Se for na Justiça Federal, o TRF. Agora, se nós tivermos conflito de competência entre juízes de varas de juizados especiais, então o juiz da primeira vara do juizado especial com o juiz da oitava vara dos juizados especiais, responsável para dirimir o conflito será a turma recursal. Tá bom, meus amigos? Muito, muito, muito importante isso. E, amigos, eu sei que o nosso tempo já estourou, mas eu vou pedir autorização para vocês para colocar o artigo, para a gente fechar a temática competência. Humildemente eu peço desculpas, mas só para a gente fechar, eu vou colocar o artigo da Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, que é o segundo, só para a gente, então, fechar a temática da competência. E no próximo bloco, evidentemente, que a gente vem com um novo dispositivo de lei, tá bom? Consegui aqui agora, pessoal, meus óculos estão ajudando, hoje ajuda. Vamos lá, pessoal. Olha, Juizados Especiais da Fazenda Pública é o artigo 2º, as causas até 60 salários mínimos, está aí no caput, acho que não tem nenhuma dúvida, né? Quais são as matérias que não se incluem na competência? Estão aí no parágrafo 1º. Também em razão da complexidade, né? Por exemplo, as ações de mandado de segurança, a gente tem um procedimento próprio na 12.016, né, de 2009, se eu não estiver enganado, a legislação pertinente, o número, né, eu sei que é de 2009, mas eu acho que é 12.016, 12016. As ações de desapropriação, de divisão e demarcação, as ações populares, a 4.717 de 65, as ações de improbidade administrativa, execuções fiscais, demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos, não é competência dos juizados especiais da Fazenda Pública. Também causas sobre bens imóveis desses entes públicos, autarquias, fundações públicas a eles vinculadas, e causas que tenham como objeto, aqui uma matéria específica, né, a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares. Tá bom, pessoal? É muito importante. Ah, Maurício, mas espera aí um pouquinho. Esse artigo 2º, ele tem parágrafos, né? Você falou aí do parágrafo 1º, mas ele tem mais 3 parágrafos, né? Tem mais 3 e o parágrafo 3º, ele foi vetado. O que é que eu destacaria? Do 2º, do 3º e do 4º. O 4º, o parágrafo 4º, que tal qual ocorre na Lei dos Juizados Especiais Federais, pessoal, diz o seguinte, olha, no foro onde nós tivermos já instalada uma vara de juizado especial da Fazenda Pública, a competência é absoluta. Na Lei dos Juizados Especiais Federais, a mesma coisa. Onde tiver vara de juizado especial federal instalada, a competência é absoluta.
Então vejam que interessante, pessoal. A gente está falando no foro onde houver. A gente está falando de território. E quando a gente fala de foro, território, valor da causa, eu estou me referindo à competência relativa. Só que aqui a competência é absoluta. Vocês entenderam? Então, são exceções que a gente tem que lembrar, principalmente quando a gente estuda a competência, a perpetuatio jurisdictionis, né? Ali a partir do 43, né? Dali para frente, com a perpetuatio jurisdictionis. É importante a gente lembrar que, embora se trate de temática relacionada à competência relativa, o legislador optou por reconhecer como competência absoluta. Se tem vara da Fazenda Pública, se tem vara da Justiça Federal instalada, a competência é absoluta. Ah, não tem. Então você pode demandar em qualquer uma das varas cíveis. Mas quando tiver instalada, e a questão, obviamente, se for objeto da competência dos juizados especiais federais ou da Fazenda Pública, se tem vara instalada, é só nela. A competência dela é absoluta. Tá bom? É isso, amigos. Terminamos nosso primeiro bloquinho. Daqui a pouco a gente volta com mais juizados especiais estaduais cíveis e da Fazenda Pública, pessoal. Até já já.